Salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, meu amiguinho, minha amiguinha, como eu sempre digo, este podcast aqui é feito exclusivamente para você. E o nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no E Se, do episódio 29. Tio Gui, como sempre, magia da edição pra gente lembrar desse episódio fundamental, fenomenal e super bacana do E Se Podcast. Oi, meu nome é Alicia, eu tenho 9 anos, eu moro na Noruega. E se a água fosse seca? E para explicar por que a água não é seca, ou será que ela é, eu tô aqui com a Marina Monteiro, que é especialista em física, mestre em ciências atmosféricas e também é lá do podcast Dragões de Garagem. Tia Marina, seja muito bem-vinda ao É Por Isso. Muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Olha só, eu queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes: a água pode ser seca de verdade? Pode. A resposta curta é pode, mas é um pouquinho mais complicado que isso. Infelizmente, não é tudo tão legal quanto a gente queria que fosse. Mas deixa eu te perguntar, se você imaginar a água seca, você ia imaginar ela como? Boa pergunta. É um negócio difícil de visualizar, né? É bastante. Porque são coisas antagônicas, diferentes. Eu não sei, não dá pra falar que ela seria molhada por razões óbvias, né? Mas acho que ela ia ser meio... Sei lá, eu não tenho... Buguei. Bugou meu cérebro aqui, tia Marina. É estranho porque o ser molhado é praticamente o que faz a gente reconhecer a água como água, né? A água é um líquido. Isso significa que ela vai ter o formato do recipiente que ela tá. Então, se eu colocar numa jarra, vai ter um formato de jarra. Se eu colocar num copo, vai ter um formato de copo. E ela molha, porque quando a gente encosta coisas nela, ela adere à superfície. Então, fica uma camadinha fininha de água na superfície. Então, se eu ponho a minha mão num copo d'água, tiro a minha mão ainda vai carregar um pouquinho de água, vai ficar uma camadinha de água na minha mão. Isso aqui é o molhar da água. Mas ela pode não estar desse jeito. A gente tem a água na natureza de alguns jeitos diferentes. Ela não tá só líquida. Ela pode estar sólida. E aí, se ela estiver sólida, a gente tem o gelo. E se ela estiver gasosa, a gente tem o vapor. São formatos diferentes do que a gente conhece para água. E a água em vapor, ela tá aqui no ar o tempo todo. E a não ser que ela encoste em alguma coisa e fique água líquida, ela não tá molhando. Perfeito. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta muito baseada nessa tua fala, que é essa coisa de... A gente sabe que, evidentemente, não existe só a líquida, que é a molhada, mas que existe também a sólida e gasosa que você acabou de mencionar. Mas eu queria entender por que é importante que a gente tenha água nesses outros formatos que você mencionou. É essencial, porque assim, a vida nesse planeta só existe porque a gente tem água. É uma das coisas essenciais para a existência dos humanos e dos bichos e das plantas e tudo mais que faz do planeta Terra esse planeta verdinho que a gente conhece. Eu queria te interromper um pouquinho, porque eu acho que hoje a vida nesse planeta ela só é possível porque tem água e porque tem Wi-Fi. Porque, olha, se acabar o Wi-Fi, eu não sei não. Se ainda tiver um pouquinho de internet acaba, a gente dá conta. É verdade. Concordo totalmente. Mas o que acontece? Se a gente tivesse só a água líquida, ela ia ser, digamos que um pouco difícil de transportar. Ela ficaria só no chão, no oceano, na terra, né, na superfície. E aí a gente não ia ter o que a gente chama de ciclo da água. Por ela ter esses formatos diferentes, a gente encontrar ela nessas formas diferentes, a gente tem praticamente um ciclo de renovação de água. Então, a minha água evapora, sobe para a atmosfera, forma nuvem. Isso é um segredinho aqui que eu vou contar para vocês. Nuvem não é vapor. Tá? Olha. Isso é muito importante. Se a gente tá vendo a nuvem é porque são gotinhas. Olha que legal. É líquido ou sólido, então é ou gotinha ou cristal de gelo, bem pequenininho e um monte juntinhos. Aí a gente tem uma nuvem. E aí ela chove, cai na terra de novo.
E a gente tem alguns lugares que tem temperaturas mais extremas, por exemplo, no topo da atmosfera, que pode ter tanto gotinha quanto cristalzinho de gelo no céu, né, formando a nuvem, como a gente tem nos polos, a gente vê esse monte de iceberg, ou em alguns lugares a gente vê neve. Infelizmente aqui a gente não vê essas coisas, porque é muito calor, mas a gente tem esses formatos diferentes. E aí essa água, ela vai viajando pelo planeta praticamente. Eu queria entender por que existe água salgada nos oceanos e doce nos rios. Qual que é o motivo delas serem diferentes, de estruturas diferentes? É a mágica desse ciclo da água que a gente tem. Imagina que antes a gente tinha um oceano e ele acabou ficando salgado. O sal é um sal mineral, ou seja, vem das pedras, vou chamar vulgarmente assim, de pedra. E aí essa água ficou salgada. O que acontece é que quando evapora, ela evapora e deixa o sal. O sal fica ali. E aí ela sobe, vira nuvem e chove. E quando chove, às vezes não chove no mesmo lugar. Chove num lugar um pouco diferente. E acumula água nesse outro lugar. Então posso ter tipo lagos e rios que são formados de água doce. Essa água doce não é uma água com açúcar, é só uma água com menos sal. E essa água, ela tá ali porque ela veio de uma nuvem, acabou vindo do oceano e acabou sendo depositada ali. Imagina muito tempo chovendo no mesmo lugar, aquela terra vai ficando muito molhada e aí a gente vai ter a formação de rios e lagos, que são a água doce e a água potável pra gente, porque a gente não consegue tomar água salgada. Perfeito. Aliás, a minha próxima pergunta era justamente sobre isso. Eu queria entender se a água que a gente bebe, né, chamada água potável, se ela é igual em todos os países ou ela é diferente em algumas partes do mundo? Ela é bem diferente, na verdade, dependendo de onde vem essa água. Porque, por exemplo, a água do oceano tem o sal, que deixa ela salgada, né? Mas tem outros sais minerais ali. Vai ter ferro, vai ter magnésio, vai ter manganês. Tem vários outros saizinhos minerais ali que estão nadando ali na água. Um monte de partículazinha pequenininha nadando na água. E dependendo de onde que ela cai, de onde que é formado, de onde veio essa nascente, a água é diferente. Aqui mesmo no Brasil, não precisa nem ir muito longe no mundo, a gente tem lugar que a água que sai da torneira da casa é o que a gente chama de água salobra, que é uma água que não é salgada, mas ela também não é doce. Ela tá ali no meio, ela tem um pouco mais de sal do que o normal, mas não chega a ser uma água salgada de mar. É uma água diferente. A água que eu bebo aqui em Sorocaba, que vem da minha torneira, vai ter um pouco de sais minerais diferentes do que da água que eu pegar na nascente em Águas de Lindóia, por exemplo. Inclusive, tem água que vem naturalmente com gás. Uau! Né? Então tem um monte de diferença aí na água, mas tem uma semelhança, é que todas elas são molhadas. Tia Marina, é uma pergunta muito séria agora. O que aconteceria no mundo se a água que a gente bebe fosse seca? Essa é uma pergunta muito difícil mesmo. Primeiro eu vou contar um segredo, né? Eu falei do vapor, que o vapor não molha. Eu falei do gelo, apesar de que o gelo tá sempre molhado, porque a gente nunca tem as condições ideais para não estar formando um pouquinho de água e ele tá derretendo, né? Mas se a gente tivesse as condições dele estar sempre muito gelado e nunca tá com a superfície derretendo, ele também poderia ser seco. E aí seria tipo, sei lá, se a gente bebesse uma raspadinha, talvez. Mas no momento que você põe o gelo na boca, ele fica molhado. Mas existe a artificial, esse processo não é um processo natural. A água seca, que na verdade não é bem só água, é como se fosse umas pílulazinhas. Imagina que eu tenho uma capinha para água bem pequenininha, e aí eu cubro uma gotinha bem pequenininha de água com essa capinha e faço isso com várias gotinhas. E aí eu vou ter uma coisa que parece aquelas areias mágicas, sabe? Sim, sim. Inclusive essa capinha é feita de um composto que eles tiram da areia, e aí fica parecendo aquela areia mágica que é meio seca. Então se você encosta, não gruda na sua mão. Então é uma água que não é molhada e basicamente é água com um pouquinho de outra coisa. E se a gente comesse isso, eu não sei nem se dá pra falar que a gente tomaria. Eu acho, e aí
é só uma especulação, porque eu espero que ninguém no mundo coma aquilo. Deve parecer, sei lá, tá comendo farinha, talvez, porque, né, deve ficar grudando tudo na boca, deve ser bem esquisito. É melhor água molhada mesmo. Boa. Bom, então é por isso que a água não é seca. Olha só, tia Marina, muito obrigado de verdade pelo teu tempo. Foi um prazer falar contigo. Eu queria, antes de concluir a nossa conversa, que você explicasse aí para os nossos papais, mamães, enfim, para os amiguinhos que estão nos ouvindo, como é que a gente pode acompanhar o teu trabalho lá no podcast Dragões de Garagem. Bom, o podcast Dragões de Garagem tá em todos os agregadores de podcasts, Apple Podcast, Castbox, Spotify, é só procurar por Dragões de Garagem. E é uma equipe maravilhosa, a gente tá sempre produzindo, a cada 15 dias tem um episódio novo sobre algum tema de ciência. E é um pouquinho mais longo que esse aqui, né? Tem 1 hora de duração. Mas é bem bacana e a gente gosta bastante do que faz. A gente é fã do Dragões de Garagem porque a gente tá sempre contando com a participação de vocês. Então a gente é um grande, de certa forma, ouvinte também aí do conteúdo que você... Não só a gente aqui no É Por Isso, no IC, mas também eu acho que parte importante dos nossos ouvintes também estão começando a conhecer o conteúdo de vocês e a gente fica muito feliz com isso. Muitíssimo obrigada, eu agradeço bastante. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que nos ouviu até aqui. Lembrando que se você quiser mandar um É Por Isso pra gente, alguma dúvida, alguma coisa, como é que tal coisa funciona, é muito simples, é muito fácil. É só você mandar pra gente um recadinho de voz via WhatsApp. Então pede pro seu papai, pra sua mamãe, ou você mesmo, se já tiver um celular aí, tiver como mandar pra gente. Cadastra o número 19995837327, repetindo, 19995837327 e manda o seu É Por Isso pra gente, ou o seu E se pra gente, para que a gente possa, com a ajuda de algum colega cientista, de algum colega pesquisador, explicar para vocês, por exemplo, como a gente pôde explicar hoje aqui com a tia Marina. Então, tia Marina, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.